PUC Minas abre inscrições para pós-graduação. Aumenta o nível dos reservatórios de água que abastecem a região metropolitana de Belo Horizonte. No estúdio de hoje, vamos falar sobre as relações virtuais. É possível se envolver com pessoas que estão geograficamente distantes? É daqui a pouco. Hoje é dia 9 de fevereiro. Está no ar mais uma edição do Espaço PUC, o programa que leva tudo o que acontece na universidade até você. Olá, boa tarde! PUC Minas abre inscrições para mais de 200 cursos de pós-graduação lato sensu presencial e à distância, além do Programa de Desenvolvimento Profissional, o PDP, e pós-especialização. Para as ofertas à distância, as inscrições devem ser feitas pelo site www.virtual.pucminas.br e para os cursos presenciais no site www.iec.puc.br. O valor da inscrição para a pós-graduação presencial é de R$ 40. Para as outras modalidades, é gratuita. Chuva traz alívio para a população de Belo Horizonte e municípios vizinhos. Subiu o nível da água dos reservatórios que abastecem a região. O sistema Paraopeba está operando com 30% da capacidade. Segundo o Serviço de Meteorologia da CEMIG, nos últimos 9 dias, choveu 90% da média esperada para o mês de fevereiro. A previsão é de que a chuva continue em todo o estado até amanhã. Essa é uma boa notícia para os mineiros, que nos últimos meses têm sofrido com a falta de água. Importante sempre lembrar que o consumo consciente é necessário para que não haja racionamento. E você é adepto das redes sociais? Hoje é raro encontrar pessoas que não têm ou nunca se envolveram com amigos que moram longe e dependem dessas plataformas digitais para colocar o papo em dia. Confira! Cartas, telegramas, ligações telefônicas. Isso virou coisa do passado? Apesar dessas formas de comunicação ainda existirem, atualmente são as redes sociais que ditam as regras. Hoje em dia é possível se comunicar com pessoas de várias partes do mundo em questão de segundos. Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, não importa a plataforma. O que os internautas querem é dialogar e fazer novas amizades. E os amigos às vezes estão tão distantes geograficamente que é impossível marcar um encontro. Mas será que as relações virtuais podem sobreviver à distância? E os que estão próximos de nós? Como tem sido a convivência? A tecnologia revoluciona o modo de viver de muitas pessoas. Segundo cálculos da consultoria de tecnologia e marketing, o mundo deve atingir pela primeira vez a marca de 3 bilhões de pessoas conectadas à internet. Isso significa cerca de 42% da população mundial. Atualmente, o Brasil ocupa a 4ª posição do ranking dos países que possuem mais internautas, cerca de 108 milhões de pessoas. Com tanta gente assim online, o que não falta é assunto, e as redes sociais se tornaram um ponto de encontro dessa multidão. Mas o que fazer quando as relações deixam de lado o contato físico e migram de vez para o mundo virtual? Essas amizades são confiáveis e saudáveis? Para responder essas e outras perguntas, eu recebo aqui no estúdio Sheila Almeida, que é psicóloga, professora e coordenadora do curso de administração da Newton Paiva. Boa tarde, Sheila. Bem-vinda ao Espaço PUC. Muito obrigada. Realmente, as relações virtuais tornaram-se mais importantes do que o contato face a face, aquele contato físico, olho no olho? Não diria mais importante, né? A tecnologia ela vem como um facilitador dessa linguagem, da comunicação, uma comunicação gratuita, imediata, mas não substitui a comunicação presencial pessoal, né? O ser humano depende desse contato afetivo, das relações interpessoais ao vivo, para amadurecer o seu aspecto psicológico, emocional, cognitivo. Então, as relações virtuais, elas não substituem as relações pessoais. E quando essas amizades, elas passam do modo virtual para o, vamos dizer, entre aspas, para o mundo real, ela continua na mesma consistência, na mesma firmeza que outrora?
Nós temos variações de pessoas que muitas vezes no mundo virtual se sentem muito mais à vontade. Às vezes a pessoa é mais reservada, tímida, tem uma certa dificuldade de relacionamento pessoalmente. E aí no mundo virtual ela se sente mais à vontade, desinibida, se sente protegida pela tela do computador ou do smartphone. E aí, presencialmente, pessoalmente, ela é uma pessoa mais acanhada, né? Ela não tem tantos contatos pessoais. Isso pode prejudicar, sim. Então, há uma diferença, né? Há uma diferença, mas também tem um fator de pessoas que também são muito comunicativas pessoalmente e que utilizam a rede social de forma também muito menor, digamos assim, né? Que não depende tanto das redes sociais. Então, tem variações no comportamento das pessoas em relação a isso. Cada ser humano é único, não é? É único e conforme a sua personalidade ou o seu momento de vida, ela vai utilizar esses meios de forma diferente. O que a gente tem que buscar, na verdade, é o equilíbrio dessas duas relações. Uma não substitui a outra, diria que nenhuma é mais importante do que a outra, né? Porque as relações virtuais também, elas facilitaram muito a nossa vida, o dia a dia, essa comunicação à distância, comunicar com várias pessoas ao mesmo tempo, expandir o número de contatos, networking, mas claro, não substitui presencialmente. A participação dos pais é muito importante na vida dos filhos, em cada etapa. Até que ponto deve haver a interferência dos pais para que não haja um distanciamento maior desse filho ao ter contato assim, com essas redes sociais? A função dos pais é sempre orientar os filhos, educar, orientar, acompanhar sempre. Da mesma forma que no passado os pais conheciam os coleguinhas dos filhos, acompanhava até a adolescência, né, por volta de 18, 20 anos, os pais têm essa função de estar acompanhando o círculo de amizade dos seus filhos, isso também se aplica à vida virtual, né? É importante que os pais conheçam quais ferramentas que os filhos utilizam, os aplicativos, em quais redes sociais eles estão postando foto, os conteúdos das mensagens que eles estão publicando, qual é essa rede de relacionamentos que está ali naquela página, naquela rede social, quem são essas pessoas. Então, é importante os pais acompanharem até a adolescência, estar sempre olhando com quem seu filho está conversando, sempre orientando os filhos em casa, porque é notório hoje na sociedade muita violência acontecendo por meio das redes. Casos assim de pedofilia também. De abordar a criança de forma indevida, né? E também da exposição exagerada. Muitas vezes os adolescentes postam fotos que estão expondo muito o seu corpo, expondo muito a sua vida privada, vulnerável também a ser, por exemplo, sequestrado na porta de uma escola. Então, os pais têm que acompanhar os filhos, saber qual o conteúdo que é permitido nessa comunicação e quais as pessoas estão se comunicando com ele. Muitas vezes esse próprio adolescente priva o pai dessas informações, não deixam, fazem um bloqueio. E o que fazer diante disso tudo? Como que o pai... No início da adolescência é a busca da individualidade, né? Então, a partir aí dos 12 anos, esse jovem ele já está querendo ter uma intimidade maior, ficar mais reservado e ter autonomia para isso. Só que ele ainda não tem uma maturidade emocional, psicológica para tomar determinadas decisões. Então, os pais têm que acompanhar, sim. Mesmo que o pai, às vezes, sinta que está invadindo a privacidade do filho, mas é necessário porque ele ainda não tem essa maturidade de tomar essas decisões sozinho. Então, o pai tem que acompanhar e saber com quem ele está se relacionando. Muitos pais têm o costume de deixar os filhos mexerem a todo momento, principalmente virar à noite assim, no computador mesmo, porque eles acham que não vão proibir porque eles estão indo bem na escola, por exemplo, está passando de ano, é um filho obediente. Mesmo nesses casos, é necessário esse corte? Sim, um bom indicador é a gente saber se ele está substituindo atividades presenciais por atividades só no computador. Então, por exemplo, tem uma festa de aniversário de um amigo dele da escola e ele desiste de ir porque ele quer ficar no computador. Ou tem um evento que ele sempre gostou, uma atividade esportiva que ele praticava e agora ele quer deixar de praticar para ficar mais tempo no computador. Seja em rede social, seja em jogos ou aplicativos, né?
Isso vai trazer para ele, a médio e longo prazo, uma defasagem no seu desenvolvimento emocional e social. Cognitivamente, ele pode estar super bem, muito inteligente, educado, obediente, ser um excelente filho. Só que vai ficar pobre em suas interações sociais. Como ser humano, nós precisamos desse contato social para o nosso amadurecimento psicológico, nosso amadurecimento emocional. O contato com o outro é muito importante. Essas pessoas que criam perfis falsos na internet, seria uma forma de baixa estima, por ela não se aceitar como ela é realmente, de fato? Existe esse fator, né? Então, muitas vezes, a rede social serve para a gente postar, às vezes, fotos e conteúdos um pouco distorcido da nossa imagem real. Em rede social está todo mundo muito lindo, muito feliz, tem um pouco dessa característica, mas nem sempre, né? Fazer um perfil falso não é só uma questão de baixa autoestima. Pode ser, por exemplo, uma pessoa que está querendo cometer algum delito, ou que quer fazer alguma fofoca, que quer prejudicar uma terceira pessoa. Então, tem vários motivos para a pessoa criar um perfil falso, né? O que não é nada bacana e não é ético. No filme, no longa-metragem Ela, do Spike Jonze, conta a história de um homem que se apaixonou pelo sistema operacional do seu computador. Na sociedade moderna, seria um modo do homem querer fugir, ter medo de ser relacionado com as pessoas ou ter que enfrentar as complexidades do ser humano? Pode ser, né? O ser humano é muito complexo e difícil de relacionar, né? Como já dizia um autor, o inferno é o outro. Ao mesmo tempo que nós dependemos do outro para sobreviver, para amadurecer, para desenvolver, é o outro também que me cria conflitos, problemas, frustrações. Mas esses sentimentos que nós consideramos negativos e queremos a todo custo evitar, eles são sentimentos também essenciais para o nosso desenvolvimento emocional. Então, é muito comum o ser humano querer evitar a frustração, o medo, a ansiedade, a tristeza, a decepção e se proteger na rede social em função disso. Mas são emoções essenciais de serem vivenciadas. Nós temos que lidar com a tristeza, temos que lidar com a frustração. Isso é importante para o nosso amadurecimento. Então, não adianta evitar, porque não é saudável para o ser humano. Por mais que alguns fatores deixam a gente triste, ansioso, com medo, mas esses sentimentos são saudáveis, eles são necessários. Ok, Sheila. Sheila, muito obrigado pela sua participação, por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada. Muito obrigado. Essa edição do Espaço PUC fica por aqui. Envie sugestões e comentários para as redes sociais da PUC TV. Amanhã é dia do atleta profissional e você vai saber a importância da prática de esportes para manter uma vida saudável. O nosso encontro é às 4h45 da tarde aqui na PUC TV e na TV Horizonte. Um abraço e até amanhã!